Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de distúrbios pulmonares restritivos obstrutivos. Vamos primeiramente definir o que são distúrbios pulmonares. Os distúrbios pulmonares podem ser entendidos como anomalias referentes ao funcionamento pulmonar e apresenta como uma característica a dispneia. Por sua vez, dispneia pode ser entendida como uma sensação de falta de ar subjetivo relatado pelo paciente. Os distúrbios pulmonares podem ser divididos em distúrbios pulmonares restritivos ou distúrbios pulmonares obstrutivos. Vamos falar a respeito de cada um desses tipos de distúrbio pulmonar. Comecemos a falar a respeito dos distúrbios restritivos. Esses distúrbios são caracterizados pela expansão reduzida dos pulmões, ou seja, a complacência pulmonar vai ser reduzida. Lembra que em vídeos anteriores nós já falamos a respeito de propriedades físicas dos pulmões, elasticidade e complacência. A complacência é a capacidade que os pulmões apresentam de expandir. Nisso, diminui a pressão intrapulmonar e permite a entrada de ar durante o ato da inspiração. Então veja bem, no distúrbio restritivo vai ocorrer uma diminuição da expansão dos pulmões, obviamente vai diminuir a entrada de ar durante a inspiração. Mas veja, a capacidade vital é reduzida durante um distúrbio restritivo abaixo da normal. A capacidade vital, nós também já vimos em vídeo anterior, é o volume de ar que pode ser exalado com esforço máximo após uma inspiração máxima. A capacidade vital nada mais seria do que a somatória do volume corrente, do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório. Isso totaliza um volume de 4.700 ml ou 4,7 litros de ar. Um exemplo de distúrbio restritivo, a fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é uma alteração da estrutura dos pulmões pelo acúmulo de proteínas localizadas no tecido conjuntivo fibroso. Vai acontecer que, por meio de inalação de partículas com tamanho bem reduzido, tamanho inferior a 6 micrômetros, essas partículas começam a se acumular na zona respiratória. O que vai acontecer? O acúmulo dessas partículas pequenas podem formar fibroses, cicatrizes ou o endurecimento dos pulmões. Seja por meio da fibrose, seja por meio do endurecimento dos pulmões, isso vai ocasionar uma limitação da complacência pulmonar. Consequentemente, isso vai reduzir a capacidade de expansão dos pulmões e vai diminuir a entrada de ar. Um fato muito importante ocorre com aqueles profissionais que trabalham em carvoarias. Aquela fumacinha que exala dos carvões podem conter e vão conter, na verdade, muitas micropartículas. Essas partículas são inaladas pela via respiratória ou pela via oral, chegam no interior dos pulmões e os pulmões vão ficar enegrecidos. Isso também vai dificultar a complacência dos pulmões. Vamos falar agora a respeito de distúrbios obstrutivos, o bom e velho e famoso DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Neste caso, o distúrbio obstrutivo é caracterizado pela obstrução crônica e recorrente do fluxo de ar. Isso vai levar a um aumento da resistência do fluxo de ar devido a uma obstrução total ou até mesmo parcial de parte da árvore respiratória. A árvore respiratória compreendida com a traqueia, os brônquios e também os bronquíolos. Mas veja que
Durante um quadro de DPOC, a capacidade vital do paciente permanece normal. Vamos ver exemplos de DPOC. O primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês seria a enfisema pulmonar. Vamos ver primeiramente uma microfotografia dos alvéolos pulmonares. Nós já aprendemos que os alvéolos pulmonares são estruturas em formatos de sacos, formado por uma única camada de célula epitelial e tem como função a troca gasosa. Passa oxigênio do interior dos alvéolos pulmonares para o interior dos capilares, e dos capilares passa dióxido de carbono para o interior dos alvéolos pulmonares. Esse dióxido de carbono está mais concentrado nos capilares, que estão localizados na superfície externa dos alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares que nós estamos vendo nessa microfotografia são intactos. Esses alvéolos pulmonares vai permitir o processo de hematose, de trocas gasosas. Por outro lado, há uma doença chamada de enfisema pulmonar. Na enfisema pulmonar vai ocorrer a destruição maciça do tecido pulmonar alveolar, ou seja, do alvéolo pulmonar. Perceba essa microfotografia que está totalmente diferente em relação à microfotografia que mostra os alvéolos pulmonares saudáveis. Essa microfotografia mostra uma grande área de lesão dos alvéolos pulmonares e isso vai ocasionar uma menor quantidade de alvéolos pulmonares e, consequentemente, vai diminuir a área de superfície para trocas gasosas. Enfisema pulmonar literalmente significa excesso de ar no interior dos pulmões, mas veja, como não temos mais uma grande área de superfície, esse excesso de gás não vai conseguir trocar dos alvéolos para os capilares ou dos capilares para os alvéolos. É por causa desse motivo da diminuição da hematose que o paciente que apresenta enfisema pulmonar tem aquela sensação de falta de ar, a dispneia que nós já falamos no início desse vídeo. Uma outra doença obstrutiva seria a asma. A asma é causada pela inflamação das vias aéreas. Normalmente, a asma está relacionada com a hipersensibilidade das vias aéreas a diversos estímulos. Um estímulo muito comum seria grãos de pólens. Os grãos de pólens podem invadir o interior da cavidade nasal, chegar nas vias aéreas respiratórias inferiores e desencadear uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória é a asma. Não somente grãos de pólens, mas poeira, ácaros, fungos, fumaça são estímulos que frequentemente podem levar ao paciente uma reação inflamatória das vias aéreas e desencadear a asma. A asma, pessoal, vai ocasionar o espasmo na musculatura lisa dos bronquíolos. Já vimos também. Os bronquíolos externamente estão envoltos por uma musculatura lisa em formato de fita. Essa musculatura agora em espasmo vai contrair. Contraindo a musculatura, ocorrerá uma diminuição do diâmetro dos bronquíolos e essa diminuição do diâmetro dos bronquíolos vai dificultar a passagem de ar das vias aéreas respiratórias superiores até os alvéolos pulmonares. Por causa desse motivo, a pessoa também vai sentir falta de ar. E, além disso, a reação inflamatória da asma aumenta a secreção mucosa. Também já foi comentado. O interior da via aérea respiratória é envolto por uma camada de líquido. E essa secreção agora aumentada também vai diminuir o fluxo de ar das vias respiratórias superiores
até os alvéolos pulmonares. Então veja, a dispneia, a falta de ar que o paciente sente, ocorre por dois motivos. Um motivo seria o espasmo da musculatura lisa dos bronquíolos. Isso vai contrair a musculatura, diminuir o raio bronquiolar e dificultar a passagem de ar. O segundo motivo seria o aumento da secreção mucosa, que também vai diminuir a passagem de ar das vias aéreas respiratórias superiores até os alvéolos pulmonares. Vamos falar de mais um distúrbio obstrutivo, que é a bronquite. A bronquite, tal como a asma, é uma inflamação, só que no caso da bronquite é uma inflamação crônica. E como característica, a bronquite tem a secreção excessiva de muco e também de uma tosse produtiva, uma tosse com um muco que vai ser expectorado. A bronquite dura pelo menos 3 meses por 2 anos consecutivos. Os principais fatores que levam à bronquite seriam o tabagismo e também a poluição das grandes cidades. Vejamos, portanto, que numa crise de bronquite ocorrerá o aumento do tamanho e também da quantidade de células caliciformes. Nessa microfotografia, nós já vimos também essa microfotografia em vídeos anteriores. Lembra que eu mostrei para vocês a célula caliciforme? A função dessa célula seria a secreção de um muco que será jogado para o interior dos tubos que formam as vias respiratórias. Este muco vai lubrificar internamente toda a árvore respiratória. Porém, gente, durante uma crise de bronquite, ocorrerá uma hipersecreção desse muco por causa do funcionamento exacerbado das células caliciformes. O que vai acontecer por causa deste excesso de muco? Veja bem, esse excesso de muco vai primeiramente prejudicar a função ciliar. Já falamos que na superfície da célula epitelial que está revestindo internamente a árvore respiratória, ocorre a presença de cílios. Esses cílios têm como função a varredura de todo o interior do aparelho respiratório, começando do nariz e varrendo todo o interior da cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, até chegar à laringe. E da mesma forma ocorre a varredura, só que agora do caminho oposto, desde os alvéolos pulmonares, passando pelos bronquíolos, pelos brônquios, chegando à traqueia e levando todo esse muco cheio de impurezas até a região da laringe. Da região da laringe, esse muco agora que percorreu todo o aparelho respiratório pode ser eliminado do corpo, seja oralmente ou por meio da deglutição. Só que esse muco espesso agora vai prejudicar a função ciliar, ou seja, esses cílios batendo não vão ter o mesmo vigor ou, dependendo da concentração de muco, esses cílios podem ficar até que parcialmente paralisados e toda a sujeira, a escamação celular, patógenos e alérgenos que estão presentes eventualmente no interior dos pulmões vão permanecer no interior pulmonar. Isso vai agravar a crise alérgica. Além disso, pessoal, por causa desse motivo, ocorrerá a multiplicação dos patógenos nas vias aéreas respiratórias. Veja bem, nós não estamos conseguindo eliminar o excesso de patógenos que está presente no interior dos nossos pulmões. Isso ocorreu, pois, primeiramente tivemos uma hipersecreção de muco. Isso levou à paralisia do funcionamento dos cílios. Agora, esses patógenos estão num ambiente quente, úmido e propício à sua multiplicação. Obviamente, isso vai causar maior problema ainda aos pacientes com bronquite. Pessoal, a respeito
de distúrbios pulmonares restritivos e obstrutivos, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que isso tenha contribuído com a sua formação. Se chegou até aqui, não esqueça de dar um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve.